Quando conheci a Fernanda, ela vinha esboçando um desejo de realizar profundas mudanças. Tinha uma carreira bem-sucedida, dois filhos de casamentos diferentes e um profundo sentimento de culpa. Nos últimos 18 meses, o trabalho que sempre foi sua principal ocupação fazia cada vez menos sentido, dia após dia. Paralelo a esse processo, ela começou a perceber como a sua relação com os filhos era emocionalmente esvaziada, como ela costumava dizer. Ofereceu conforto, boas escolas, alimentação, acompanhamento médico e muitas babás, muitas. Os momentos de família consistiam em poucos diálogos superficiais e passeios onde cada um se entretia isoladamente. Quando questionei se havia alguma correlação entre esses dois processos, ela fez um link importante. Quando o trabalho perdeu espaço, uma série de questões acerca de outras áreas da sua vida vieram à tona. Na verdade, ela sentiu que passou a observar mais o seu cotidiano, dando atenção a detalhes e dinâmicas que antes passavam despercebidos. Algumas semanas depois, ela descreveu esse processo como encarar a vida sem se anestesiar pelo trabalho. Fez bastante sentido para mim. Contudo, por mais que ela buscasse se aproximar dos filhos, não conseguia sentir-se verdadeiramente conectada. Os amava, queria o melhor para eles, mas não conseguia conexão. Com que ela não conseguia se conectar? De que forma os filhos e a relação com eles dificultava essa conexão? Por que não havia essa conexão? Essas eram questões que atormentavam Fernanda. E para tê-las respondidas, percebeu que era importante tirar o olhar das camadas superficiais e aprofundá-lo um pouco mais. Como eram as suas relações profissionais? Perguntei a ela. Fernanda relatou que buscava manter relações cordiais e reservadas. Acreditava que um certo distanciamento era importante para não misturar as coisas, manter o foco no trabalho e assegurar o respeito devido. Ela sempre teve aspirações a ocupar cargos de alta gestão e desde cedo buscou suportar de forma que conseguisse realizar isso. Questionei qual a relação entre ser reservada e ocupar cargos mais altos na hierarquia profissional. Ela me respondeu com o antigo ditado: a mulher de César não basta ser séria, deve parecer séria. E aí um pequeno alerta se acendeu. Avançamos para outras relações com amigos, colegas de faculdade, outras mães das escolas dos filhos, ex-maridos. Ela disse não ser do tipo afetuosa. Era uma boa amiga, buscava oferecer apoio em momentos difíceis, mas não era o tipo de pessoa para ouvir longas histórias e problemas cotidianos. Era a pessoa a ser acionada em caso de crises. Em outras palavras, Fernanda era resolvedora de problemas da família. Nos seus dois casamentos, orgulhava-se de dizer que era uma mulher independente. Nunca bancou a ciumenta ou a esposa carente, como costumava dizer. Contava isso com bastante orgulho. Não tinha paciência para joguinhos e indiretas. Gostava de resolver as coisas de forma pragmática e rapidamente. Então chegamos na família. A mãe era uma pessoa muito doce, afetuosa e dependente do marido. Não tinha segurança para decidir sozinha. Estava sempre pedindo conselhos e sugestões para as irmãs, amigas e para a cunhada. Já o pai era uma figura forte, imponente, severa e crítica. Gostava das coisas de uma determinada maneira, sem ter que precisar repetir instruções. Não tinha o hábito de abraçar os filhos ou mesmo beijar a esposa em público, pois sabia se dar ao respeito, dizia ele. Dizia também que um homem deve saber impor limites. A mãe vivia se queixar para as amigas do distanciamento do marido. Queria carinho, afagos, elogios e reconhecimento. E quanto mais ela se submetia ao marido, maior distância ele impunha. Fernanda descreveu que quanto mais ele empurrava, mais a mãe puxava para perto. E não tardou para a mãe fazer de Fernanda sua confidente. Era com a filha ainda criança, adolescente, já adulta, que ela desabafava suas tristezas. Ao ser questionada como se sentia em relação a isso, Fernanda respondeu que tentou por muito tempo acolher a mãe, que mesmo sendo criança queria ajudá-la, queria salvá-la. Contudo, com o tempo, ela passou a se identificar com o pai. A carência da sua mãe parecia para ela uma fraqueza. A mãe era uma pessoa fraca e dependente. Com o tempo, o sentimento de raiva e aversão à situação de constante reclamação da mãe
acabou por crescer demais. De forma proporcional, cresceu também a culpa por ver a mãe dessa forma. Afinal, ela, sua maior confidente e a pessoa que podia salvá-la, não conseguia tirá-la daquela situação. A forma como Fernanda lidou com isso foi suprimir todas essas emoções. Passou a se distanciar da mãe. Ouvia seus dramas, mas não se conectava com eles. Percebeu que fazia isso porque era doído demais manter essa conexão e não aguentava mais sentir dor, precisava se proteger. Ao fazer o link entre o comportamento dos pais e a forma como ela conduzia suas relações, Fernanda entendeu o porquê da sua dificuldade de se conectar com os filhos. Ela tinha aprendido, ainda na infância, que expor suas emoções era um sinal de fraqueza, e ela não queria ser como sua mãe, ela queria ser como seu pai. Ser forte naquela família era um sinônimo de ser distante, e se conectar verdadeiramente com o outro era uma porta aberta para fraquezas. Essa verdade se criou na cabeça de Fernanda e passou a guiá-la. E se você chega nesse ponto, né, da história, se perguntando o que tudo isso tem a ver com comunicação não violenta, é necessário que entenda que conceitos e técnicas são só teoria. E sempre vão ser. É no dia a dia e na imersão em nós mesmos que a prática ganha vida e autenticidade, e passa a ser uma ferramenta de expressão que nos aproxima do outro. Dito isso, é importante perceber que não adiantaria para Fernanda aprender todos os conceitos de CNV e técnicas para aplicação imediata. Faltava um elemento primordial: empatia, a capacidade de se conectar com o outro. E primeiro ela precisava se conectar com ela mesma, com a sua criança ferida, magoada, enfurecida e não acolhida. Não se trata de um processo fácil, simples e rápido. Leva tempo e exige entrega. No entanto, os resultados vêm no decorrer do processo e não apenas no final da caminhada. Conforme ela se permitiu colocar para fora suas emoções guardadas por décadas, conseguiu abrir espaço para perceber as necessidades dos filhos, amigos, dos colegas, até mesmo em relação aos seus ex-maridos. E aos poucos essas relações conseguiram se aprofundar. Ela conseguiu entender os pais e perdoá-los. Conseguiu se perdoar também pelas emoções contraditórias em relação à mãe, assim como em relação ao pai. Entendeu que, como criança, só podia ser uma criança e que ninguém deveria esperar dela algo além disso, nem ela mesma. A dinâmica com os filhos foi tornando-se paulatinamente cada vez mais amorosa. Um dos seus grandes pontos de virada foi quando conseguiu desabafar com seu segundo marido. Embora separados, ele reservava muito carinho por ela. Quando procurou para pedir desculpas por alguns dos seus comportamentos durante o casamento, Fernanda pôde pela primeira vez abrir seu coração, falar de si mesma e se permitir ser vulnerável. E recebeu acolhimento em troca. Apesar do espanto e estranhamento inicial, ela percebeu o quanto aquilo era bom, o quanto ela poderia oferecer o mesmo para as pessoas ao seu redor. Na verdade, na última vez que nos falamos, ela estava iniciando um processo de reencontro com seu ex-marido e estava gostando bastante.